vou passar mais um vídeo que tem relação com o que o senhor falou. E eu queria, na verdade, fazer. Era até objeto de uma pergunta aqui, de um inscrito aqui, falando de uma determinada emissora carioca, o senhor já sabe qual é, mas tá nessa corrente aí. O senhor tem alguma tese, alguma avaliação do porquê isso é feito? É, não só por questões financeiras, de matéria, de vender conteúdo jornalístico, quando se tem alguma crítica, é muito mais vendável, não sei se eu posso colocar dessa maneira, do que quando se tem um elogio. Mas isso é propositado tão somente pela parte financeira, ou tem uma questão oculta política para que essa corrente seja feita? O senhor colocou até um exemplo dessa questão da Rocinha, que perpassou pouco tempo, 3, 4 semanas. Mas tem policiais que chegam a ser responsabilizados por 3, 4, 5 meses, o nome deles aparece no noticiário, isso cria uma, uma imagem negativa para a família, para os entes. Desgaste. Para o desgaste. Porque por mais que a família acredite na veracidade ou na honestidade daquele policial, é um desgaste para com as pessoas que estão em sociedade ali. O vizinho, o porteiro, quando ele desce da portaria e passa, e esse policial é bandido. Porque saiu a matéria jornalística. E quando, na verdade, é comprovado que nada daquilo aconteceu de fato, ou que a autoria não era por parte do policial, isso não tem uma nota para contrapor ou se desculpar daquele tempo que aquele policial recebeu aquela crítica, aquele peso nas costas ali. E fazendo uma analogia também com hoje em dia, né? O senhor estava falando que quando o senhor dava uma determinada ordem, isso já estava amparado nas questões técnicas e jurídicas. Hoje eu vejo, assim, com um pouco da minha inexperiência, com muito da minha inexperiência ainda, mas eu consigo visualizar a ausência da nossa retaguarda jurídica. Hoje eu observo policiais contemporâneos meus, né, de 15, 12 anos de polícia, o cara já é desmotivado, não porque ele não quer fazer a ocorrência, é que muitas das vezes o fazer a ocorrência implica necessariamente dele responder e ter que provar depois a inocência dele. Eu não sei se eu me fiz entender para o senhor, mas assim, ele já tem medo do agir, da ação, da coisa que era primariamente força policial. A questão nossa do poder discricionário, da gente avaliar a conduta do outro para com uma simples revista. Hoje em dia, você não pode revistar, tem uma série de burocracias. Hoje em dia, para adentrar uma comunidade, o senhor falou das operações que o senhor exigia a ocorrência, tem que quase fazer uma pós-graduação junto ao Ministério Público para P3 do batalhão conseguir adentrar uma comunidade. Bom, o que eu posso falar sobre isso? Antigamente, eu conhecia porque era o meu dia a dia. Então, realmente, você tinha os nomes dos policiais estampados nos jornais, muitas das vezes a imagem deles, e não fornecida pela própria unidade. Os repórteres tinham os seus meios de fontes de informação, né? Hoje eu não acompanho, hoje eu não vejo mais esses jornais. O jornal físico hoje, eu acho que é mais raro, eu nem vejo, já não consumo esse negócio, não sei como é que funciona isso hoje. Então, eu não sei se hoje o policial está tão exposto, o nome do policial está tão exposto como outrora ele era exposto. Agora, o que eu vejo, e hoje, nós estamos submetidos a um desgaste maior do que aquela época, é quando nós vemos uma Suprema Corte, através de determinadas ferramentas, querer tutelar a atuação de um poder que não o compete, que é o poder executivo, dizendo se pode ou não pode, ou se tiver que fazer, tem que estar sob determinadas condições. Eu gostaria que fosse feita a mesma coisa lá para os delinquentes. Hoje, nós vemos ministros de Estado
entrando com facilidade e possivelmente mediante festa em determinadas comunidades. Nós tivemos até um ex-presidente, digo, um presidente atual, melhor dizendo, que entrou numa comunidade com grande facilidade e festa, né? O que os policiais não conseguem, né? Então, nós temos uma judicialização, o Ministério Público querendo ficar ali no calcanhar da instituição, apontando desconformidades a uma determinada ferramenta que, na minha opinião, é minha opinião, cada um tem a sua, dizer que essa ferramenta ela restringe a atuação da Polícia Militar, mas só no Rio de Janeiro. É só no Rio de Janeiro. Coisa interessante, né? Eu gostaria de saber por que só no Rio de Janeiro. Eu não sei se as pessoas estão acompanhando a situação na Bahia. A Bahia ficou largada pelos governadores, pelos governos anteriores, né? Culminou com essa situação insuportável atual, onde diversos delinquentes das facções, inclusive aqui do Rio de Janeiro, passaram a ir para lá para poder, porque encontraram ou vislumbraram um campo fértil e novo para ser explorado. E foram para lá, armados, diversos fuzis. A Bahia não tinha isso, passou a ter diversas quadrilhas se confrontando, fuzis para tudo quanto é lado. Pelo menos a gente vê nesses filmetes que são produzidos por qualquer um que tem um telefone hoje, um smart, produzindo conteúdo para poder encaminhar para amigos, para qualquer outro. Obrigado. Produzindo conteúdo para poder encaminhar para qualquer. Em qualquer direção, né? Mostrando a calamidade que se encontra aquela determinada região. Aí o governo federal, possivelmente local, pediu pinico, o governo federal encaminhou forças extras para poder tentar equilibrar a situação. Veja só, tentar equilibrar. Equilibrou? Acho que não. Continua desequilibrado. Porque aquele tecido social já está contaminado. Já está contaminado. Aqui o Rio de Janeiro, eu acho que o termo é a DPF. A DPF. Essa DPF, uma coisa ridícula. É um determinado ministro que um determinado dia recebeu uma visita de um deputado ou senador, de um partido que só tem um parlamentar. Aí autoriza esse tipo, ou determina, autoriza não, ele determina esse tipo de procedimento num período de pandemia. Por que pandemia? Será que os delinquentes respeitaram a pandemia? O que havia na pandemia e que após a pandemia continua existindo para que até hoje as instituições policiais aqui no Rio de Janeiro, e só no Rio de Janeiro, não tem outro estado qualquer onde essa DPF tenha efeito, ela seja empecilho, ela seja um obstáculo para a ação policial. Olha, eu aprendi uma coisa, eu não sei se essas pessoas aprenderam também, que o policial ele tem autoexecutoriedade. Então, um policial militar ele está submetido a um regramento disciplinar, mas para efeitos militares. Né? Então, militarmente, ele tem aquela subordinação. Agora, quando ele está na rua, não é o comandante dele que vai dizer, olha, não pode abordar, não pode ir ali. Ele tem autoexecutoriedade, seja ele cabo ou soldado, sargento, cabo ou soldado, melhor dizendo. Se ele sabe que em determinado local existe a prática do delito, ele tem o dever de função de ir lá combater. Então, como é que vem
uma estrutura lá de cima dessa maneira, querer dizer que não pode. Ué, nós somos os profissionais, a nossa inteligência ou o nosso conhecimento de rua é o tete a tete ali com o morador, com a comunidade. É a polícia militar que tem contato com a comunidade, ela sabe onde está havendo a prática criminosa, ela sabe onde é que o delinquente, e muitas das vezes o tipo de delinquente, pelas características, é apontado numa determinada direção, é ali que ele reside, é ali que ele atua. Cabe, ele tem um dever, cabe ao policial militar, pelo seu dever, atuar. Pelo menos é isso que está escrito na lei. É isso que está escrito na lei. Mas negros e brancos têm mania de reescrever a lei. Eles têm mania de reescrever a Constituição, inclusive, né? Pelo menos é o que eu acho, é a minha opinião. Tá certo? É a minha opinião. Então, eu acho que são idiotas completos. Uma vez eu fiz um trocadilho de duas coisas. Tem o burro lido e o pateta perfeito. E essa expressão do burro lido e o pateta perfeito cabe a qualquer um, né? Então, eu acho que é um absurdo nós ficarmos criando o delinquente, assim, o delinquente preferido, o delinquente do bem, porque, como aconteceu outrora na Colômbia, eu já falei isso antes, volto a repetir, como aconteceu na Colômbia, aconteceu no México, e acontece ainda no México, na Colômbia nem tanto mais, pelos investimentos americanos, esses camaradas, eles são cães selvagens e vão morder, começando a morder os calcanhares. Não adianta correr que ele vai morder o calcanhar, depois vai morder as pernas e vão acabar com todos. Eles se voltam. É só acontecer alguma coisa que saia do controle deles, que eles não gostem. Os amigos aí de cima, do 1172, andar 1172, pode contar que vai chegar. Eles fizeram no México, fizeram na Colômbia, por que não vai fazer aqui no Brasil com vocês aí?